para que nós pensemos, falemos e meditemos sobre coisas que venham a facilitar nosso processo evolutivo. Afinal de contas, a doutrina espírita, né, é ligada profundamente a uma questão que tem a ver... Olha, tá vendo? A gente não pode confiar na tecnologia, já disse que a conexão foi perdida. Qualquer coisa eu peço para apertarem para mim. Que tem a ver com um tripé, que a gente vai falar dele. E nesse tripé a gente tem ciência e religião unidas. Quando a gente pensa na história humana, elas se separaram há muito tempo, né? A gente pode começar a pensar justamente que a ciência, lá no seu início, nos seus primórdios, ela é a própria religião. A religião começa tentando descrever como as coisas se formaram. E isso é, no fim das contas, um estudo científico. É um estudo... Tá bom aqui? É um estudo científico que vai se perguntar, mas acho que eu fico indo na frente das pessoas, tá? Acho que é melhor passar por lá de cá. Pronto, fiquei melhor? Perfeito. Então. Quando a ciência lá no início começa, quando os gregos começam a descrever, quando qualquer uma das civilizações tem uma descrição da sua formação do mundo. Ela pensa a formação do mundo, seja como for. Pensa a formação do mundo, então Uranus, ou seja, o céu, se deitou sobre Gaia, a Terra, e daí surgiram as coisas. Isso é uma descrição da formação do mundo. Isso é, no fim das contas, uma tentativa de ciência, uma tentativa de fazer um conhecimento a respeito da natureza das coisas. Claro que sem nenhum tipo de enfoque ainda que pudesse respaldar isso com relação ao que acontece na natureza. Mas toda a religião começa desse jeito. Todas elas, no fim das contas, têm um mito cosmogônico descrevendo o início das coisas. Seja lá, por mais estranho que eles possam parecer hoje em dia. Não, porque a grande vaca gelada transpirou e do suor deles brotaram os homens. Isso é uma lenda viking. É uma lenda cosmogônica, né? Só que a nossa doutrina... Vamos... A conexão foi perdida de novo. A nossa doutrina, acho que vai ter que ser na mão. Passou, exatamente. Ele está ligando aqui de novo. Se está lá, na frente do Evangelho segundo o Espiritismo, isso Kardec escrevendo lá em Paris, em 1864, dizendo que a fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vocês já notaram que isso é uma premissa complicada? Porque eu estou falando de tempos da humanidade em que eu podia dizer que o céu se deitou sobre a terra e daí surgiram os homens e a explicação estava satisfatória, não é? Só que hoje em dia, se eu disser isso, alguém vai olhar para mim e vai dizer, poxa vida, ele está meio desatualizado, né? Ou se eu for citar uma história, não, a terra está repousando em cima do casco de uma tartaruga. E olha que essa ideia surgiu em algumas civilizações diferentes. Tartarugas, elefantes, etc. Um monte deles já levaram a terra nas costas. Se eu disser isso hoje, o pessoal vai dizer, coitado, poxa, está meio lesadinho. Mas Kardec se propõe a construir uma religião que possa desenvolver uma fé de tal ordem que ela possa encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Caramba, então a gente está falando de uma fé que vai ter que dar de cara agora com relatividade, física quântica, não é isso? Isso são conceitos atuais que estão sendo descritos. Recentemente, o pessoal comprovou teorias de Einstein com 100 e tantos anos de idade. Se a gente pensar Kardec e Planck, que é quem começa a pensar na física quântica, são quase simultâneos no tempo. Pois bem, então esse é o tripé onde a doutrina está inscrito. É o tríplice aspecto da doutrina espírita, literalmente tendo um aspecto científico, um religioso e um filosófico. Por que Kardec vai falar disso, no fim das contas? Por que 3 aspectos? Primeiro, porque assim, ele começa a doutrina pelo aspecto científico. Kardec era um professor que, inclusive, dava aula de física. Então, ele era um professor de exatas. Tem livros dele de física.
Quando alguém chega para ele e diz assim, olha, as mesas estão se movendo, ele diz, pode ser. Mas elas estão respondendo a perguntas. Ele diz, espera, alto lá. Não é esse o enfoque de Kardec? Ele diz, alto lá. Se mover, ser arrastada para lá ou para cá por forças, seja lá quais forem, do ar, corrente elétrica, etc., eu entendo. Agora, responder pergunta, não, porque mesa não tem sistema nervoso. É essa a frase dele. Então, é um aspecto claramente científico. Ele vai abordar o fenômeno buscando a questão do estudo. Eu quero entender como isso funciona e entender o que pode estar acontecendo ali. Ele está focado no conhecimento. Só que, à medida que o conhecimento dessas coisas foi se tornando para ele entendido, ele percebeu a abrangência filosófica do que tinha. Porque as respostas não eram só uma resposta sim ou não, ou resposta como as meninas gostavam de brincar antigamente com a brincadeira do copo, né? Com quem eu vou casar, se eu for morrer hoje, eu vou morrer amanhã. Não eram só isso. Elas respondiam também a questões mais sérias, inclusive sobre a natureza do mundo espiritual. Que até então, apesar de conhecida, por quê? As pessoas temiam fantasmas. As pessoas iam procurar muitas vezes oráculos para lhe dizer o que eu faço com a minha vida. Ai meu Deus, o que eu faço com o meu casamento? O que eu faço? Elas iam procurar. As pessoas usavam outros métodos divinatórios que entendiam ou que subentendiam que havia uma realidade para além da material que influenciava nas coisas da vida material. Então isso já era subentendido, mesmo para quem não organizou isso filosoficamente, não pensou nessas questões e não falou. Então, se eu tenho medo de fantasma, eu não acredito em espírito, não. Mas eu tenho medo de fantasma. Tem algo esquisito, né? Tem algo que não foi pensado aí. Porque quando eu digo que eu tenho medo de fantasma, para ter medo, eu acredito que ele é alguma coisa. Se eu acredito que ele é alguma coisa, eu acredito em espírito. Então, como é que eu posso afirmar isso e dizer que não acredito em espírito? Mas isso é muito comum. As pessoas continuam dizendo, não, então até mesmo, não, fantasma não, mas eu em cemitério depois, né, uma hora, não, eu não entro nunca. Né? Tem algumas tradições judaicas em que os judeus não entram em cemitério, a menos que seja alguém da sua família privada, íntima, que morre, que senão eles não entram, porque o local é impuro. Só de passar lá por perto, ele vai ficar contaminado com... O com não tem resposta. O com é algo dessa realidade extrafísica que não estava pensada. Era aceita, mas ninguém pensava no assunto. Então Kardec primeiro se aproxima da doutrina pela via do conhecimento. Ele vai discutir isso. Só que ele descobriu que à medida que eu organizo isso, então eu sobrevivo após a morte. Então o fantasma e o espírito são o mesmo. Então essa pessoa já viveu. Então ela vai voltar a viver, porque ela está dizendo para mim que ela vai voltar a viver. Isso gera questões morais que trazem uma questão religiosa agora. Não mais só a questão, né, científica e filosófica, mas uma questão religiosa. Mas essas três vias de conhecimento têm características próprias. Funcionou. Né? Eu peguei de propósito uma imagem aí que ninguém conhece, né? Quem é esse aí? Thor, Deus do trovão, né? Por quê? Porque eu vou começar a falar da via religiosa, já que essa foi a primeira que se formou no conhecimento humano. Eu falei lá que toda sociedade tem na sua base uma cosmogênese, uma ideia de como é isso. Como é que o mundo se formou? Alguém vai explicar isso? Normalmente pela via mítica, mas só é mito quando é dos outros, quando o nosso é religioso, né? Então pela via da religião. Por que eu botei o Thor ali de propósito? Porque esse é um bom exemplo, né? O que ocorre? Eu pego os fenômenos que eu não conheço e atribuo uma divindade a eles. Né? Isso está errado? Não de todo. Né? Na verdade, o relâmpago e o trovão ocorrem por conta de leis naturais de Deus que a eles geram desconhecidos. Então eu estou errado se eu disser que isso é um Deus? Não. Só que aí hoje em dia eu não vou mais achar que é Deus quando o trovão acontece. Porque eu sei o processo, eu já me apropriei disso. Então, a religião ela é calcada em revelações. Eu olho para aquilo e me dou conta de que há uma divindade ali, porque eu não sou capaz de provocar aquilo.
Eu não sou capaz de dar conta, de produzir esse fenômeno. Então tem algo que é para além do humano, para algo que é divino. Então, a pessoa se apropria através de uma revelação. Ela olha para aquele fenômeno que é comum, que acontece todos os dias, ela se dá conta de caramba, existe algo mais poderoso que eu que produz isso. Então, ela dá na revelação. Mas toda revelação, ela é absorvida no próprio sistema simbólico. Né? Então, quando eu olho a fagulha cortando o céu, e a única fagulha que eu conheço é do meu martelo batendo na minha bigorna, eu só consigo imaginar que isso seja uma grande bigorna e um grande martelo sendo batidos. Então eu imagino um Deus com um martelo na mão batendo em uma bigorna. Eu percebi a revelação no meu sistema de crenças. Não há como produzir uma fagulha de outro jeito. Eu só vejo ela ocorrendo quando se chocam dois metais, ou um metal e uma pedra. Então, eu só consigo imaginar isso dessa forma. Ah, mas isso é porque eles eram muito primitivos. Não, André Luiz dá uma dica da mesma coisa. Ele diz que várias vezes o médium é pego e é levado a locais aqui do nosso planeta, né, na psicosfera do nosso planeta, no plano espiritual, e ele vê coisas e ele volta descrevendo essas coisas de acordo com o seu sistema de crença. Então algumas pessoas vão voltar e dizer, eu estive nos infernos. Era um sofrimento imenso. Era um sofrimento eterno. As pessoas estavam condenadas a sofrer. Por quê? Ele foi lá. E a ideia que ele consegue se apropriar é de espíritos que sofrem e não conseguem perceber nem por quanto tempo estão sofrendo, nem quando irão parar de sofrer. Logo, ler isso como sofrimento eterno é fácil. É isso que ele recebe como informação. Da mesma forma, ele vai lá e vê sofrimentos enormes. Então, ele só pode imaginar que isso sejam torturas. Não é isso. Eu sempre faço uma campanha pessoal. O umbral é forma-pensamento que nós criamos. Eu desencarno, aí digo assim, caramba, nessa encarnação eu podia ter feito tanta coisa, não fiz nada. É como se eu tivesse vivido no atoleiro. Aí eu olho para baixo, imagino o que eu vejo, um atoleiro. Estou preso nessa lama. Nossa, quanta coisa eu podia ter dado vida, ter feito florescer e não fiz. Olha em volta e tudo está morto. Então aquela representação que a gente vê do umbral não é um lugar físico, são formas de pensamento das pessoas que estão ali. Só que ocorre o seguinte, o princípio da sintonia funciona. Então se eu estou me sentindo assim, não vai vir para o meu lado ninguém contente, alegre, contente, dizendo, ei, estamos bem, desencarnamos, que legal. Não. Vai vir para o meu lado outro que está sentindo do mesmo jeito. Nossa. E a minha forma de pensamento se soma dele, e a do outro, e a do outro, e a do outro. É por isso que esses locais, no fim das contas, terminam reunindo espíritos que se sentem desse jeito. É o mesmo espírito, estou pegando de novo André Luiz, que tirado dali, restaurado seu equilíbrio psíquico, vai formar imagens mentais que dão matéria-prima para fazer nosso lar. E ele ouve uma música e vê cair pétalas de flores. São as imagens mentais. Eu me sinto em harmonia. Eu me sinto acolhido. Eu me sinto num local bonito. Então eu vejo isso. Eu formo isso em torno de mim. E essas formas de pensamento, essa matéria plástica, é a matéria-prima de que se formam as cidades espirituais. Os espíritos ali são super evoluídos? Não, somos nós mesmo. Nósinho aqui, mesmo nívelzinho. Que vamos agora ali, equilibrados, formar essas cidades. Né? Vamos procurar e nos juntar a núcleos quando estivermos harmonizados. Enquanto não, não vai acontecer. Então, voltando lá. Quando eu recebo uma revelação, Kardec vai falar isso sobre mediunidade, é o médium que veste de imagens, de palavras, a ideia que lhe chega. Não é o outro, sou eu que visto. Então, quando eu vejo isso, eu digo, é o inferno. Ih, eu já vi essa descrição. É o inferno. Aí você vai em Dante, vai em André Luiz, diz, e parece o mesmo livro, né? Os dois descrevendo a mesma coisa. São as nossas imagens mentais. Da mesma forma, ele vai dizer que tem pessoas que vão a alguns locais e voltam dizendo que foram a outros planetas. Fui a um outro planeta. Nossa, lá era tudo, tinha uns ônibus que passavam voando. Era outro planeta, não podia ser aqui na Terra. Né? Por quê? No meu sistema de crenças, aquilo não cabe aqui. E eu leio isso como outro planeta. Então, esse tipo de coisa acontece com frequência.
Eu vou ver descrições, às vezes, de pessoas que viram no plano espiritual monstros, né? E aí, eu estou de novo me calcando, André Luiz, ele fala que andava pela rua e via monstros andando na rua. Existem monstros? Ah, não, nem animal tem. Só tem vida na erraticidade. Quem tem consciência, animais desencarnam e imediatamente são levados a outra encarnação. Isso é o que Kardec nos diz. Aí aquele cachorrinho que eu vi lá, aquele cachorrinho é uma forma de pensamento. Eu gostava tanto dele que eu desencarno, vou ver meu cachorrinho lá. Vai andar do meu lado o tempo todo. É bom esse que nem se perde, porque não é forma de pensamento que é boa, não se perde. Está grudado em mim o tempo todo, né? Não preciso correr atrás do cachorro, né? Só que o problema é o seguinte, à medida que o conhecimento vai aumentando, eu vou esvaziando a divindade dessas coisas. Então eu falar hoje que o trovão é feito através das leis naturais, são leis de Deus, as pessoas entendem. Mas se eu disser que é o Deus Thor batendo na bigorna, o pessoal vai dizer, poxa, não é o Deus Thor, né? Apesar da figura continuar tão viva que a gente ainda reconhece. É muito engraçada a questão mítica porque a gente continua reconhecendo, né? A outra forma de conhecimento, hoje ele está implicando comigo. Perdeu, virou. É a filosofia. Enquanto ele vai aqui, eu reconecto aqui. É a filosofia, né? Eu brinquei ali. Deixa eu primeiro falar do sério. Que significa filosofia textualmente? Amor ao conhecimento. Amor à sabedoria. Né? Ela vai estudar os problemas relacionados à existência. Vamos lá. E foi. Relacionados à existência, à verdade, valores morais, estéticos, mente e linguagem. Né? Ela parece muito com a ciência. Os primeiros filósofos trabalhavam justamente com a questão da materialidade do mundo. Qual é o elemento base do mundo? Não, a Terra é feita de água, terra, fogo e ar. Até hoje a gente usa isso, né? Até as cartas que a gente usa para jogar qualquer jogo representam essas 4 polaridades. Os 4 naipes são água, terra, fogo e ar. Né? A gente continua tendo isso. A gente fala muitas vezes dessas questões. Eles discutiam isso, tentando usar a razão como uma aproximação a uma verdade, a um conhecimento. Eu até brinquei ali com, né, não sei se vocês conhecem a tirinha aqui, é do Carlos Ruas, se chama Um Sábado Qualquer. Aquele ali do lado esquerdo é Deus. O personagem dele é Deus. Então ele está brincando, né? Então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Certo. Que ótimo, pois eu sou Deus. E possuo várias respostas para suas perguntas. Aí ele diz assim, que bom, pois eu possuo várias perguntas para a sua resposta. Né? O filósofo vai questionar a exaustão. A exaustão por quê? Por exemplo, a gente pode pensar nos gregos, que foram os grandes mestres da filosofia, que estabeleceram inclusive as formas de se fazer isso. Mas os gregos, por exemplo, chegam à conclusão da existência do átomo, só com pensamento. Ele disse, se eu pegar uma cadeira e dividir a cadeira em 2, depois em 2, em 2, em 2, eu vou chegar a uma partícula indivisível, átomo, sem divisão. E eles deduziram o átomo antes mesmo de ter sequer microscópio. Os gregos também calcularam a curvatura da Terra, né? Sem ter instrumentos, né? Pensando na sombra do poço, pensando em geometria, calcularam a curvatura da Terra. Olha que coisa, né? Entretanto, também é deles o raciocínio que chega à conclusão da impossibilidade do movimento. Se eu pegar aqui e atirar uma flecha, antes dela chegar no alvo, ela vai ter que passar na metade do caminho, não vai? Mas antes de passar na metade do caminho, ela tem que passar na metade da metade do caminho. E assim sucessivamente. Então, como eu vou sempre poder dividir por 2, significa que ela sempre terá um lugar para passar antes. Então, ela nunca vai chegar no alvo. É verdade? Claro que não. A filosofia conduz a isso. Pelo quê? A gente tem uma diferença no pensamento e na realidade. Enquanto eu estou falando alguma coisa, vocês estão pensando se é verdade ou mentira. Né? Isso é uma polaridade. A gente vai voltar a falar disso. E aí, no fim das contas, isso gera alguns problemas para a filosofia. Ela pode ser dividida em vários ramos. Por exemplo, tem a que vai estudar metafísica, ontologia, cosmologia, que é a filosofia do ser. A lógica, a epistemologia, o estudo do conhecimento, a filosofia do conhecimento, a filosofia do trabalho ligada às questões de ética. Eu vou mais adiante que eu vou voltar nisso. Estou dizendo? Hoje
Mudou? Ah, pronto, mudou. E a terceira via de conhecimento, terceiro tripé aí, é a ciência, que vem lá do latim no sentido de... Você foi demais agora. Eu vou terminar passando ali na mão mesmo. Pode ser. Foi muito. Foi muito. Aí, consegui. É que está caindo, a rede que eu montei está caindo. A ciência, que tem a ver com conhecer. Literalmente, a ciência vai buscar sempre a questão da previsão. Pode virar ele, eu tinha virado para ele não ficar tomando a atenção das pessoas. Vai pensar sempre na questão da previsibilidade das coisas, né? Então, como é que é o método científico? Porque o método científico é o principal na ciência. E demorou muitos séculos para ser desenvolvido. O método científico é do século XVIII. Antes disso, ninguém tinha pensado no assunto. Antes disso, era tudo filosófico. A gente só filosofava, chegava às conclusões e usava o princípio da autoridade. Não, eu pensei, eu sou bom, então isso é verdade. Era esse o princípio. No século XVIII, as pessoas começam a pensar nisso e assim, não, mas espera aí, está faltando um pedacinho, não é? Qual é o pedacinho que está faltando? Eu verificar se aquilo que eu pensei é verdade. Então a gente, por exemplo, antes do século XVIII, tinha médicos muito bons. Eles curavam qualquer doença, por exemplo, tirando o saco nuciforme. Um saco em forma de nós. Nunca nenhum deles parou para conversar de onde tirar. Então tinha alguns que tiravam do pescoço, do pé, da barriga. A gente está falando de alguns tumores. E normalmente tumores superficiais, que eram vistos como uma coisa. O cara ia lá, tirava e dizia, pronto, curei a doença, tirei o saco nuciforme. Era tudo saco nuciforme. Né? Ninguém conversava sobre isso. Ninguém discutia isso. Ninguém checava, inclusive, o resultado. O método científico criou literalmente, Descartes é um dos fundadores da ciência moderna, justamente que ele cria esse método. Observa alguma coisa e descobre um problema. Você sabe alguma coisa que você não tem explicação para isso, seja o que for. De posse desse problema, eu vou lá e pego os dados sobre ele. O que eu conheço do assunto? Eu vou lá, vou ler o que já escreveram, vou ler o que pensaram, vou fazer medidas, vou fazer uma série de coisas para poder colher dados sobre aquilo, até que se forme na minha cabeça uma hipótese. O que é uma hipótese? É uma explicação que eu não sei se é verdade. Eu não sei se ela coincide com a realidade. De posse dessa hipótese, baseado nos dados colhidos, formula-se uma explicação provisória. Eu vou fazer experimentos. Se aquilo que eu pensei tem validade para prever o futuro, então eu vou fazer experimentos com aquilo. Vamos testar. E eu vou testando controladamente aquilo para poder descobrir as coisas. Gero depois de posse dessa experiência, eu vou observar o resultado. A hipótese está correta? Que bom. Normalmente isso explica parte de alguma coisa, porque a verdade toda, ela nunca vai existir. Eu vou precisar ir trabalhando isso aos pedaços. Eu vou explicar parte de alguma coisa e surge um novo problema. Cada vez que eu arrumo uma explicação, cada explicação só me traz um novo problema. Na verdade, eu brinco que é como se fosse um túnel. Cada vez que eu me aproximo mais da saída, na verdade, o ângulo de visão vai aumentando. Não vai diminuindo. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu caminho, eu vejo mais coisas. Cada coisa que eu descubro uma explicação, me abre uma série de outras perguntas que antes eu nem sonhava. Quando o pessoal descobriu o DNA, que legal, agora está explicado como é que funciona a genética. E agora o resto das doenças todas? Bom, então agora são mais problemas de explicar. Então esse é um ciclo, virtuoso, que não tem fim. O tempo todo a ciência caminha, e não tem fim mesmo. Cada coisa que eu descubro vai abrindo mais oportunidades. Então eu tenho uma comparação aí entre as três. A filosofia e a ciência pretendem ser objetivas. Por que eu vou depois voltar para o que pretende? Pretende ser objetivos. Enquanto que a religião pretende ser subjetiva. Ela é feita para atender uma explicação interna e não externa. Ela é feita visando aplacar a minha dificuldade com o meu não entendimento do mundo. Não é à toa que elas começam todos explicando. Sabe por que você está aqui? Então, a explicação eu dia desse eu estava vendo um texto, pessoal, acho que passaram daqui mesmo, aquele só mineiro entende. Não foi? Não foi nesse aí,
como é que é? De onde eu vim, ou eu tô, para que eu vou, né? De onde eu vim, onde que eu tô e para onde que eu vou. Essa é literalmente o início da religião, é atender essa nossa ansiedade, né? De saber qual é a minha origem, onde eu estou agora e para onde eu vou. Então a religião tem essa função subjetiva de atender, de aplacar essa ansiedade. Teoricamente, a ciência e a filosofia não, né? Vou explicar depois o que são. A filosofia e a ciência se pretendem ser imparciais. Não, eu sou imparcial. Nada é inquestionável, todos os conceitos são iguais, e já a religião não. É parcial, eu parto de um conceito e vou trabalhando nele. A filosofia trabalha com argumentos, a ciência com fatos e a religião com fé, certo? A ciência demanda uma comprovação, né? E a religião não. E a filosofia não passa por aí, porque ela trabalha com conceitos. Vamos lá. Qual é o problema? É que essas coisas não são tão estanques quanto parecem. Né? Por quê? Porque a gente começa lá, historicamente, naquela linha bonita. Mito, certo? Eu penso primeiro em explicação para o mundo, mesmo que ela não seja muito legal, né? Seja pelo menos só para atender as crianças. Quem é que fez o mundo? Papai do céu. Eu nem acredito muito nisso. Posso ser ateu, mas eu digo que é Papai do céu, porque é mais fácil. Né? Por quê? Porque quando eu começo a explicar demais, eu já tenho que falar, não, olha só. Deus fez um encontro de forças, e as 4 forças estavam unidas no início do universo, e aí começa a ficar complicado demais, né? Então quem fez a flor Papai do céu? Não foi bem isso não, mas tudo bem. Essa vale. A explicação é assim. Então vai primeiro de mito, algo só para aplacar a ansiedade. A gente começa a pensar no mito, isso termina levando a ciência. Não foi essa linha histórica que a gente falou? Só que isso não para aí. Porque quanto mais eu penso nos mitos, eu realimento eles. Se eu pegar o panteão grego de deuses, a gente vê uma série de deuses que estão representando, na verdade, a interação humana nas suas diversas coisas. Não, porque o deus tal, né, traiu não sei quem, o outro ficou com ciúme, não sei o quê, não é assim? Essa confusão toda é porque eu começo a pensar sobre o mito. O mito é tipicamente uma explicação que é ampla para aplacar a minha ansiedade. E ela não é muito questionada. É por isso que você vê muitas vezes, especialmente em locais carentes, as pessoas buscando muito mais a religião como mito. Não, calma, que Jesus vai prover para você. E eu acredito. Eu fico lá quietinho achando que Jesus vai prover. Não é isso? Quantas vezes a gente vê isso usado em várias coisas, até mesmo, e eu não vou excluir a responsabilidade da própria doutrina, na doutrina muitas vezes estimula que as pessoas achem que não, eu não preciso de tratamento. É só ir lá, ir no médium de cura e vou sair, pronto. Bom, e não é verdade. Né? O médium vai atuar reconfigurando o meu perispírito e ajudando o meu corpo a melhorar. Quando eu restauro o meu perispírito, eu paro de atrapalhar meu sistema imunológico. E quando a gente para de atrapalhar o sistema imunológico, a gente faz verdadeiros milagres. É só olhar para os bichinhos. Né? Quem tem cachorro em casa já deve ter visto aquela situação que você pega o bichinho comendo lixo, quando não excrementos, né? E aí você fica todo completamente enojado, mas pega ele, né? Dá aquele banho caprichado, e ele continua saudável e bom como sempre. Se a gente comer uma comida estragada, a gente passa uma semana passando mal. Né? Qual é a diferença? Eu atrapalho o funcionamento do meu sistema imunológico com a minha própria consciência. É por isso que toda doença existe primeiro no espírito, para depois existir no corpo. Porque senão o corpo dá conta de quase totalidade delas. O corpo é capaz de lidar com várias agressões, né? Mas a gente atrapalha. Voltando lá para a história que eu fui para adiante. Então, quando eu penso sobre o mito, eu termino gerando mais mitos. Né? Como eu sou a lei do panteão grego, que ele não é pequeno. Né? Ele não é só 1 ou 2, ele é gigantesco. Você vai ver, tem semideuses que vai... E aquilo vai, quando você vai olhar cada história está falando de uma situação humana. Quando eu penso sobre isso e tento explicar, né, filosoficamente, eu gero. Da mesma forma, né, a gente tem a ciência realimentando a filosofia, e eu falei disso. Quando eu descubro o funcionamento do DNA, eu abro um campo novo de pensamento que eu preciso discutir. Peraí, mas então é ético eu mudar o DNA do ser humano? Eu posso então fazer um ser humano... Eu voltei da ciência para a filosofia, percebe? Eu descobri o DNA e vou voltar a discutir ética, que é tipicamente um campo filosófico.
Vamos lá, pode ou não pode? Né? Eu posso fazer aquela planta que pode resistir a 10 vezes mais inseticida? Isso é ético ou não é? Como é que é isso? Estamos falando dos transgênicos. Pode ou não pode transgênico? Às vezes a gente tem uma aproximação disso muito superficial, né? E ela tem várias especulações. E ela realimenta tudo. E realimenta, inclusive, lá da ciência para o mito. Como? Muita gente hoje coloca a ciência no mesmo lugar da religião. A ciência vai fazer tudo. Se alguém é cientista, ele se manifesta sobre qualquer coisa, eu digo, é verdade, porque ele é um cientista. Isso é mítico. Isso não é pensamento. Né? Quando um físico se manifesta a respeito de economia, ele não conhece nada do assunto. Ele é leigo. A opinião de um especialista fora da sua área de especialidade é igual a de um leigo. Mas a gente não trata assim. A gente trata eles como se fossem os novos deuses. Então a gente pega a ciência realimentando o mito. A gente tem expectativas que a ciência vai resolver coisas que não vai resolver. Por quê? Porque elas são muito complexas. Porque elas envolvem campos multicausais, que não é uma variável só. E a ciência trabalha literalmente tentando reduzir esses campos, porque senão é impossível. Você chega lá, recentemente teve aquela questão que envolve as 3 áreas. Libera ou não libera esqueci o nome, fosfoetilamina, se eu não estou errado, né? Que é aquela pílula do câncer. Tem uma regra, um procedimento para que isso seja feito. Por quê? Porque isso tem tantas variáveis que se você der pílula de água com sal, tem muita gente que vai ficar curado. Se chama efeito placebo. E o que é isso? Eu ativo o meu espírito pelo conhecimento e isso libera o meu sistema imunológico e dá conta de uma série de coisas. Então não adianta eu chegar lá e dizer, não, mas isso, olha só, metade das pessoas que tomou isso curou, mas quem não tomou também cura. Isso precisa de ter um estudo. Mas a gente tem essa realimentação. Então vamos lá. Você tem ali, ó, a ciência e a religião, acho que eu fui até muito rápido. A ciência e a religião são 2 alavancas da inteligência humana, né? Por quê? Aí Kardec escuta lá. A ciência revela as leis do mundo material. E é isso. A ciência, quando ela vai buscar, né, o conhecimento, ela restringe o seu campo, literalmente. Ela não pretende dar conta de tudo. Ela vai fazer isso restritivamente, dizendo, eu vou responder essa questão. Lembra? Eu pego um problema, resolvo, e aí surgem mais problemas. Ela não pretende resolver todos os problemas do conhecimento. Muito pelo contrário, diferente do conhecimento que a gente pensa hoje, a base epistemológica da ciência é que tudo que eu conheço é falso. Então eu só sei que ainda não fui contestado por alguém. Esse é o lugar do cientista. O conhecimento, Popper é um epistemólogo que vai falar exatamente disso. O conhecimento científico, ele é refutável, por natureza. Então, por isso eu descrevo e digo como eu consegui, de maneira que qualquer um possa repetir a experiência e qualquer um possa chegar para mim e dizer, olha, está errado. O que você fez estava errado. O que você pegou foi o resultado disso, daquilo. E aí a gente tem uma situação muito engraçada, porque, por um lado, né, nas ciências exatas isso é muito bem recebido. Por exemplo, a gente pega lá um dos caras que talvez foi o melhor cientista que a gente já teve no mundo, que foi Newton. Né? Ele criou ferramentas que ajudam a gente até hoje no desenvolvimento das coisas. Porque antes dele não tinha cálculo infinitesimal. O pessoal sempre fala da bendita da maçã. Porque a maçã caiu na cabeça e ele pensou na gravitação. Não, Newton pensou o cálculo infinitesimal. O que é o cálculo infinitesimal? Tinha um problema sério antigamente. O pessoal ia fazer uma ponte. Construía um modelinho com madeira, botava lá, botava peso e ficou bom. Fazia o de verdade, a ponte, blum, caía. Por quê? Porque quando eu aumento as coisas, isso não aumenta proporcionalmente. Né? Se eu pegar um pedaço de madeira, que seja 1 por 1 por 1, e pegar outro 2 por 2 por 2, esse aqui tem 4 vezes a área, tem 2 vezes o comprimento, 4 vezes a área e 8 vezes o peso. Né? O cubo e o quadrado. Então, quando você monta um modelo e ele funciona, não significa que se você mudar ele de tamanho real, vai funcionar. Normalmente ele colapsa. E aí os caras não sabiam por quê. Colapsou, né? Já viram as igrejas, né, que foram construídas lá na antiguidade? É cheio de
né, de mão francesa, literalmente. O cara constrói a torre e depois tem que colocar uma mão francesa, que ele constrói a torre e começa, opa, bota ali, estaca aqui ela, porque senão ela cai. Porque ele não tinha como calcular isso. Hoje não. Hoje a gente vai lá, senta no projeto. Contribuição de Newton. E é muito legal porque uma das frases mais famosas dele é dizendo assim, eu vi mais longe porque eu me apoiei nos ombros de gigantes. É de uma humildade enorme, né? Ele se dá conta de que ele só conseguiu construir o conhecimento porque ele já estava calcado no que já se sabia antes. A ciência é desse jeito. Mas ela é limitada. Ela diz, eu vou estudar isso aqui. Como Newton fez. Ele pensou lá e achou fórmulas que descreviam o movimento dos astros de uma forma muito bonita. E perceba que a ciência para aí. Ela pretende encontrar um modelo de previsibilidade das coisas. Isso não é a verdade. Perceba a diferença disso. Eu entender como algo funciona e poder dizer que amanhã vai ocorrer tal coisa, não significa que isso é a verdade. Quer ver um bom exemplo disso? Havia um local na Europa em que os aldeões acreditavam que a luz da lua congelava as plantas. Então, quando estava no inverno, que dava aquela lua cheia bonita, eles corriam e cobriam toda a plantação, porque senão no dia seguinte estava congelada. Era verdade. Se eles não cobrissem, no dia seguinte estava congelado. Quando cobriam, não estava congelado. Logo, a luz da lua congelava as plantas. É verdade? É claro que qualquer cientista vai olhar e dizer, não, luz carrega energia, não tira. Não existe luz congelante. Luz congelante é só em desenho animado. Né? Capitão Frio liga, aí o outro congela. Isso não existe. Né? E aí foram ver o que era. A questão tinha a ver com umidade. Então o que ocorria? Quando tinha pouca umidade, não tinha nuvem, dava aquela lua maravilhosa. E não tendo umidade no ar, a evaporação da água do solo para o ar diminuía, fazia a terra perder calor. Então esfriava mais rápido e congelava a planta. Quando você vinha e colocava uma manta em cima, você retinha a umidade ali. Ela não saía. Então com isso, as plantas não congelavam. Se tivesse nublado, a umidade estava alta, você podia deixar as plantas sem cobrir, que elas não congelavam. Perceba que, como previsão, a questão da luz da lua congela os brotos é perfeita. Ela serve como previsão. Eu olho lá, luz da lua cheia. Cobre que vai congelar. Perfeita. Não tem nenhum problema. É um modelo que funciona. Assim como o modelo de Newton funcionou por muito tempo. Até que a gente começou a andar em velocidades maiores. E aí começou a dar encrenca. Né? Por exemplo, o modelo de Newton continua funcionando até hoje quando a gente vai construir uma casa, fazer um carro, etc. GPS, satélites rodando em torno da Terra. Se não botar Einstein na história, dá errado. Eles mudam porque o tempo, com a velocidade que eles estão andando, é diferente. Então, assim, são áreas específicas, são previsões específicas, circundadas e que elas sabem que não são a verdade completa, nem pretendem ser. Assim como o próprio Einstein diz, olha, também não sei como é que é isso. Porque quando eu falo do muito pequenininho e do muito grande, as coisas não funcionam. Então, a ciência revela as leis do mundo material. E a religião revela as leis do mundo moral. Não foi isso que aconteceu quando Kardec começou a perguntar? Quando Kardec passou a ter um enfoque científico a respeito daquelas mensagens que vinham vindo, ele começou a descobrir leis do mundo moral. Olha só, eu fiz isso durante a vida, por isso agora eu estou assim. Ou eu reencarnei agora assim, porque na última vida não são leis, não são literalmente capacidades de previsão, capacidade de entender o que está acontecendo. Isso também são leis, mas leis do mundo moral. Se as duas leis vêm de Deus, tanto as do mundo moral quanto as do mundo material, elas não podem se contradizer, podem. Elas têm que ser, na verdade, complementares. Daí Kardec ter dito lá no início, lá do Evangelho, dizendo que a ciência tem que a religião tem que encarar, né, a razão em qualquer momento. Vamos lá. Então vamos pensar um pouquinho a respeito da nossa ferramenta de pensar. Porque a gente sempre pensa na filosofia e no raciocínio como sendo perfeito. Mas a gente tem uns probleminhas, né? Porque o cérebro é parte do corpo. O cérebro é um órgão e é por onde a gente pensa. Né? A gente ainda está numa etapa tão primitiva do funcionamento espiritual que a gente só se entende nesse formato. É por isso que eu desencarno. E eu, espírito imortal, sem forma nenhuma,
fico lá inerte até conseguir juntar do planeta princípios que formem outro corpo igualzinho, com barriga e tudo, né? E aí eu digo, agora sou eu, aí eu desperto. Olha o Pierre aqui, né? Com todas as doenças, todas as mazelas, com todas as características, inclusive com a mesma idade. Né? As mulheres reclamam, né? Poxa, eu queria ser mais nova, não adianta. Desencarna, parece com a mesma idade. Depois, à medida que a gente vai retomando, ver como é que é a questão do mundo espiritual ser plástico. À medida que eu vou retomando minha sensação de potência como espírito, eu vou caminhando, seja quando eu morri, né? Jovenzinho, ou quando eu desencarnei lá bem idoso, eu vou convergindo para uma aparência em torno de uns 30 anos, que é onde a gente se sente mais potente, não é? Quando eu me sinto na totalidade das minhas formas, é mais ou menos nessa fase de idade. Então os espíritos que desencarnam como recém-nascidos ou como crianças, crescem no mundo espiritual. Inclusive tem escolas lá para ir também. Vão crescendo até chegar à cidade. E quem desencarna velhinho, vem remoçando, porque a sua expressão vai aparecendo no perispírito cada vez mais distanciada de como era a forma que ele estava preso pela matéria e mais como ele se entende. Mas a gente ainda tem isso muito forte, porque vai lá e você vê o espírito, está lá ele, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Você não tem forma. O que você está fazendo aí com uma cabeça, 2 braços, 2 pernas? Né? Por que você não está com outra forma qualquer? Porque nós ainda estamos muito presos a isso. Vou dar uns exemplos aí da questão física. Vamos lá. A gente tem algumas restrições físicas. Alguma gente nem se dá conta. Né? Uma, por exemplo, eu brinquei aí, vira e mexe, a gente parece. Quem é aí que consegue beijar o próprio cotovelo? Alguém consegue? Mas ele está tão pertinho. Ele está pertinho. Por que a gente não consegue? Ninguém consegue. E ninguém relata isso como se fosse uma restrição. Já que ninguém consegue, a gente nem nota. Né? Você não vai ver ninguém dizendo, eu estou tão triste porque eu descobri que eu não beijo meu cotovelo. Não faz sentido. Não é para ninguém, então está todo mundo satisfeito. Não tem problema. Né? Se eu fosse um polvo, provavelmente eu diria, eu estou muito mal porque eu não estou conseguindo mexer o tentáculo a ponto de chegar aí na boca. Mas é uma restrição física. Né? A gente não consegue beijar o próprio cotovelo, e nessa restrição física já está lá. Vamos para a próxima. A gente tem outras restrições também, mais de ordem neurológica. Vocês estão sentados com mais fácil? Por exemplo, vou pedir para vocês pegarem o pezinho direito e fazendo um movimento no sentido do ponteiro do relógio. Acompanhando. Por isso que eu botei o reloginho lá correndo. Ok? Agora com a mão direita também, eu quero que vocês escrevam um 6 no ar. O que houve? Os dois lados direito, hein? Não vai. Você fez cruzado. Conseguiu? Não? Sabe o que está acontecendo aí? As duas áreas são próximas. E aí elas se interferem no cérebro. Percebe que eu tenho todo o controle da minha mão direita, tenho o controle do pé direito. Não tem problema nenhum. Né? Inclusive, quando eu automatizo, eu consigo separar isso. Né? Eu faço essas coisas. Mas, de maneira geral, uma coisa influencia o outro e vai mudar. Muda de direção. A gente ainda tem mais um tipo de restrição, que é a restrição simbólica. Eu vou falar disso, depois vocês vão entender por que eu estou falando disso. Vamos fazer conta aí. Conta eu sei que ninguém gosta, todo mundo... Essa é uma das restrições simbólicas que a gente entra na aula e o professor já diz assim, matemática é difícil. Aí ninguém quer aprender mais, né? Se ela chegasse e dissesse, matemática é uma delícia, aí as crianças aprendiam, mas ela diz que é difícil. Vamos lá, quanto é 15 mais 6? Tá bom. 3 mais 56? 89 mais 2? 12 mais 53? 75 mais 26? Tá ficando difícil, né? 25 mais 52? 63 mais 32? Mais difícil ainda, 123 mais 5? Vira? Agora eu quero que vocês pensem na ferramenta e numa cor. Pensaram? Pensaram? Vai o próximo. Quem daqui não pensou no martelo vermelho? Só 2? O resto não pensou? 3, 4... Pensou no martelo, mas não foi vermelho. O que aconteceu aí? Por que há essa convergência? Né? Cada vez que o cérebro é solicitado a responder uma coisa que ele não está preparado, ele vai fazer o seguinte, ele vai usar a experiência para sair mais fácil. Né? Então, quando eu peço uma ferramenta, eu brinquei ali até, ninguém vai virar e dizer, torquês. Não vai. Vai dizer martelo, alicate ou chave de fenda.
ferramenta é isso, martelo, chave, fenda, alicate. Né? Se você chegar para alguém, você pega lá as ferramentas, vem ele, com isso na sua mão, está aqui, ó. Se eu vou pensar uma cor, mesma coisa. Vermelho, amarelo, azul. Duvido que alguém tenha dito caramelo, né? Magenta. Magenta é uma cor das básicas, ninguém pensa nessa cor. Né? Magenta é uma cor. Você vai lá na fotografia, tá lá ciano, amarelo e magenta. É uma cor, né? É bárbaro, ninguém fala. Você já viu alguém falar, você quer o quê? Não, eu queria um vestido magenta. Não. É vermelho, amarelo. Na hora que eu estou fora disso, eu vou atrás do que é mais fácil. Vamos lá. Acho que eu vou no próximo mesmo, viu? A gente ainda está falando do homem velho. Por que do homem velho? Não só pela própria questão física, mas como o resto. Olha só, essa restrição física, por exemplo, que no físico que eu falei do cotovelo, ela ocorre também no pensamento. A gente tem várias línguas no mundo. Todas elas são sujeito, verbo, predicado. Por quê? Meu olhinho está aqui na cabeça e eu vejo a minha mão fazendo coisas. Então, sujeito e verbo são separados. E separados ainda por cima do mundo. Então, eu faço em alguma coisa. Não é assim que a gente pensa? Eu até brinquei ali, botei o Cascão Cebolinha, a Mônica dizendo, Cebolinha, o verbo entrega o sujeito. Ele diz que fofoqueiro. Só é piada porque a gente, assim, claro, o verbo tem a ver com o sujeito. Sujeito e verbo são uma coisa só. Eu só sou no mundo quando eu estou agindo. Se eu não ajo, eu não sou nada. É por isso que eu encarno. Se eu não encarnar, eu fico só lá pensando. E pensando só, eu não estou fazendo. Para que algo aconteça, eu preciso agir. Eu não sou separado da minha ação. Isso é uma ilusão que a restrição física fez. Porque eu vejo as minhas mãos e eu me considero separado da minha ação. Da mesma forma, a gente tem restrições neurológicas. Esse corpo biológico veio de animais que são gregários. De animais gregários têm estruturas hierarquizadas. Nossos primos mais próximos, chimpanzés, bonobos, orangotangos e gorilas, né? Os 5 antropóides, são esses 4 mais a gente, todos eles vivem em grupos organizados. Resultado, a gente quer chefe para qualquer coisa. A gente entra na casa e fica, quem é presidente do centro? Não é? Por quê? Precisava? Não, eu devia chegar e dizer qual trabalho eu posso fazer. Não, a primeira pergunta é, quem é o presidente do centro? Queria conhecer. Por quê? Porque eu só entendo grupos organizados. A gente hierarquiza tudo. Escola, né, igreja, coisas que não precisariam ser hierarquizados, são. A ponto, muitas vezes, a gente pegar e seguir líderes totalitários. Né? Mandou, eu faço. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele mandou, não sou mais eu. Eu estou liberado porque alguém deu a ordem. Não é isso? A gente tem isso é uma restrição neurológica, mas ainda está no comportamento da gente. Vamos lá. Da mesma forma, a gente também tem uma restrição simbólica. Só lembrando lá que eu falei, pergunta, no final, boa parte de vocês foram para o martelo. Né? Qual é a restrição simbólica? Quando eu penso, o meu discurso é sim ou não. Eu falei, eu estou falando, vocês estão pensando, ele está falando certo ou errado? Será que é mentira ou verdade? Né? Ele é gordo ou magro, ele é alto ou baixo, ele é quente ou frio, ele é branco ou preto. Eu faço dicotomias onde existe e onde não existe. Então a gente vive fazendo distinções desse tipo. Né? Eu brinquei ali, é Vasco ou Flamengo, é Grêmio Internacional, republicano ou democrata, luz ou sombra, bom ou mal, amigo ou inimigo. Kardec é bom disso, ele fala assim, ó, cuidado aí pessoal. Preste atenção no que o inimigo diz, porque ele não doura a pílula. Né? Ele dá a verdade direta, presta atenção nele. Então ele é meu inimigo ou é meu amigo? Ele é só mais um. Né? Só que no pensamento eu preciso cindir para entender. E essa é uma dificuldade com a realidade, porque a realidade não é cindida. Né? Eu usei um dia desse um vídeo do canal Amigos da Luz, que é um centro, e aí tem 2 espíritos das trevas que invadem o centro. Chegamos! Invadimos o centro, né? Não sei se vocês viram esse. Já viram? É excelente. Aí, não, o que nós vamos fazer aqui? Não, vamos usar a vaidade. Não, a vaidade já tem. Não, já tem? Já, tá. Então, inveja. Não, inveja também já tem. O que a gente está fazendo aqui, então? Aí chega o mentor e diz, vocês vieram ajudar. Ajudar? Como ajudar? É porque é através da tentação. É que você checa se você está bom. Se eu estou no ambiente todo bonitinho, todo mundo é amigo, gentil, etc., é ótimo, né? É fácil ser bom, mas não é aí que a gente está sendo testado. Não é aí que está funcionando. A gente vai ser testado na hora que a gente dá de cara com as coisas que a gente não gosta. Não é?
Dá de cara com aquele que prejudica a gente, que incomoda, tal. Aí a gente vai ser testado. Aí eu vou checar realmente. Vamos lá que eu acho que a gente já está no finzinho. Né? Então eu botei aí de propósito. Kardec vai falar que a revelação científica também ocorre. Né? Por quê? Quando um professor vai falar com uma turma, ele está no papel de revelador também. Ele vai falar de coisas que eles não teriam acesso de forma... não teriam tempo para descobrir, possibilidade e sobre o que já construíram antes. Então ele é um revelador também. As ciências têm essa característica de encadeamento e crescimento sucessivo. Quando a gente vai falar da astronomia, ela está calcada na astrologia. As primeiras observações foram astrológicas, né, discutindo qual era a constelação que surgia, etc. E hoje a gente fala de astronomia, conduzindo aos princípios do universo, discutindo sobre radiação de fundo, etc. Coisas muito mais... A química também foi, durante muito tempo, praticada como alquimia, e as pessoas queriam descobrir, e é mais do que típica, né, porque era calcada justamente na ganância, né? Eu quero descobrir a pedra que transforma tudo em ouro. Então, a alquimia estava calcada na ganância e veio dar na química, né? E mesmo a química precisou que a física explicasse o funcionamento do átomo para poder se entender. Da mesma forma, anatomia, fisiologia, zoologia, cada uma das ciências, elas vieram sendo calcadas num conhecimento que é gradual e crescente, né? Daí, aí eu botei lá, o caráter da revelação espírita. O espiritismo, Kardec vai preconizar que ele vai caminhar para a par com o progresso. Kardec era uma pessoa positivista, que era a característica daquele século. A doutrina espera o século XIX surgir, porque é onde a gente está se apropriando disso e se dando conta da necessidade do crescimento crescente. E ele vai dizer que desse jeito o espiritismo jamais será ultrapassado. Olha que coisa, né? Por que vai jamais ser ultrapassado? Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Então ele está chamando a gente ao estudo permanente. Né? Não é à toa que o Espírito de Verdade diz: Espírito amai-vos, o primeiro mandamento, e instruí-vos, o segundo. Por quê? Porque senão a gente vai ficar com um conhecimento que está muitas vezes ultrapassado. Ultrapassado pela ciência, ultrapassado por outras coisas, pelo próprio desenvolvimento social. A gente vai pegar a obra de André Luiz, ainda tem questões muito machistas. A gente vai pegar em Kardec, ainda vai encontrar questões que beiram o racismo. Era o conhecimento, era a base social da época. E quando a gente está envolto numa sociedade, a gente não enxerga a cultura. Um exemplo bom que eu vi um dia desse, é como se a gente fosse um peixe, a cultura é a água do aquário. Eu me manifesto a respeito daquilo. Então Kardec vai falar de raças inferiores, que se a gente falar hoje, beira o crime. Por quê? Porque era o conhecimento daquela época. Ele não conseguia separar isso na questão antropológica e na questão social. É claro que uma tribo no interior da África ou no interior daqui da Amazônia não vai ter os conhecimentos que eu tenho, acessando a internet, fazendo uma série de coisas. Porque são inferiores? Não, que não tiveram acesso às informações e disponibilidade. São homens na mesma etapa evolutiva que nós, mas ainda está lá. Por isso é necessário continuar se atualizando. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Eu citei bem esse exemplo das raças, porque já se descobriu que não existem raças humanas. A ciência descobriu, tem aí uns 8 a 10 anos, por 2 pesquisas separadas, uma feita só nos homens, já estudou só o cromossomo Y dos homens, que cromossomo Y eu recebi de papai recebeu do pai dele, e do pai. Não tem mistura. Né? Não tem mistura entre pai e mãe. Então, resultado, eles mapearam as marcas desses cromossomos Y e descobriram as migrações humanas. Essa foi a segunda. A primeira foi aquela que deu capa da Veja. E descobriram a Eva fundamental, porque descobriram que havia uma ancestral comum a todos nós. A espécie humana já quase se extinguiu. Houve um momento na história do planeta que haviam 6 espécies humanas, protótipos, sabe? Vamos lá fazer um protótipo para ver qual vai funcionar? Então fizeram alguns protótipos, né? Inclusive, o Cro-Magnon quase que foi. Saiu, chegou aí para Europa, etc., mas não se espalhou pelo mundo. O Neandertal, o Cro-Magnon, que somos nós, é que saiu e migrou pelo mundo inteiro e espalhou a cultura. O mesmo grupo. Um grupo em torno de 16 indivíduos saíram da África e são quem resulta no povo todo.
As raças descobriram que são só deriva genética. Se eu moro num lugar com muito sol, né, o sol destrói o ácido fólico da mulher. Então, mulheres com tez mais escura terão mais filhos. Resultado, a população vai ficando cada vez mais escura. Se eu moro num local com pouquíssimo sol, vide Vikings, né? 6 meses do ano não bate sol nenhum, né? Quem tiver pele muito escura, fica raquítico. E Viking raquítico não sobrevia, né? Coitados. Então, resultado, a população vai ficando branca. É só isso. É só deriva genética. Né? Todos somos da mesma espécie. Todos somos o resultado do mesmo desenvolvimento biológico que os espíritos que estavam cuidando aqui do planeta produziram para acolher essa leva de aprendizes. Todos somos aprendizes. Ainda muito presos às formas de ser biológica, porque nós ainda temos uma consciência muito fraca. À medida que nós evoluímos, nós começamos a nos dissociar do corpo como modulador do que eu sou, como modulador da minha forma de pensar, da minha forma de sentir, da minha forma de agir. Eu começo a ganhar liberdade. Quando essa liberdade é tal, eu paro de precisar do corpo. E eu cheguei no espírito dito perfeito. Não é? Perfeito porque acabou a evolução? Não, simplesmente porque eu não preciso mais da necessidade física para me empurrar para evoluir. Agora eu quero fazer. Então, assim, por enquanto a gente ainda está empurrado pelo sofrimento. Esperamos que rapidamente a gente descubra como ser atraídos pelo amor e evolua só em função da lei de amor. Eu acho que esse era o último. Esse era o último. Né? Então, se a gente conseguir isso, a gente vai ficar bem evolutivamente falando.